Olá, boa noite. Tudo bem? Está começando mais um vídeo do Fique por Dentro com Silvia Maria. Hoje, dia 6 de agosto de 2026, uma quinta-feira. Sejam bem-vindos. Aqui você acompanha os principais acontecimentos do Brasil. O mundo político está em polvorosa pela escolha de Flávio Bolsonaro. E hoje nós vamos falar sobre a escolha, do deputado Alfredo Gaspar como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro e sobre a repercussão que isso está dando no cenário político. Tem muita gente nervosa, tem muita gente arrancando os cabelos, tem muita gente sem cabelo, coçando a careca, porque foi assim um choque, né? Foi segurado aí até quase que as vésperas das eleições para que o vice fosse colocado, né? Chamado, colocado, apresentado aí para a nação e para também as televisões, as redes, e foram aí várias pessoas. Teve algumas mulheres, né, que foi aí também, podia ser, mas acabou não sendo, e foi segurado aí até agora para que fosse falado realmente aí o nome do verdadeiro vice de Flávio Bolsonaro. Nome este que até então eu apesar de acompanhar muito a política, até então não conhecia, mas ouvindo as notícias, fui procurar saber quem era Alfredo Gaspar, e olha, foi uma escolha assim tremendamente boa, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a escolha do deputado Alfredo Gaspar como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro e sobre a repercussão que isso está causando. Essa decisão provocou assim o cenário político de uma forma assim muito grandiosa. Tá todo mundo aí em polvorosa, todo mundo falando, todo mundo já preparando ataques contra o Alfredo Gaspar, acusações, e nós vamos estar falando sobre essas acusações hoje. Eu reuni algumas notícias sobre esse assunto para trazer para você. Após o anúncio voltar a circular, após o anúncio, voltaram a circular acusações contra Alfredo Gaspar, relacionada a um caso de estupro de vulnerável. O deputado nega as acusações, afirma que disponibilizou material para DNA. Ele, Alfredo Gaspar, apresentou medidas judiciais contra Soraya Tronic e o deputado Lindenberg Farias, alegando que foi alvo de acusações. Esse é um assunto que já faz tempo que aconteceu, um assunto que já foi verificado, já foi arquivado, já foi provado a inocência dele, mas com a indicação dele, de Flávio Bolsonaro, trazendo ele para ser vice, um homem que nós vamos ver aqui que na CPMI decretou aí a prisão do Lulinha. Então, a esquerda caiu assim, matando em cima dele, trazendo à tona coisas que já tinham sido resolvidas, e pode ter certeza que ainda vão estar, a esquerda vai estar fazendo aí para que isso venha interferir na indicação de Alfredo Gaspar. Eu vou soltar aqui um vídeo, o Space Liberdade está trazendo, deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, fez o teste de DNA para rebater as acusações de estupro feito pelo Lindenberg Farias. Foi ele dizendo, né, Alfredo, fui acusado de forma covarde, vil e abjeta de algo que eu não pratiquei. E eu vou soltar um vídeo aqui que eu achei nas notícias, ele indo lá fazer o teste de DNA. Por livre e espontânea vontade, pedi uma ordem judicial para fazer essa coleta. O meu teste de DNA
fui acusado de forma covarde, vil e abjeta por membros do Partido dos Trabalhadores de algo que não pratiquei, a cortina de fumaça justamente no dia que pedi a prisão do filho do presidente da República. O PT age assim. Quem tem a verdade não teme absolutamente nada. O crime que praticaram contra a minha pessoa foi vil, abjeto, mas a verdade é soberana. Eu só quero justiça, eu quero celeridade. O povo brasileiro merece essa resposta imediata. Acabei de coletar por livre e espontânea. Então, tá aí Alfredo Gaspar mostrando que ele foi lá e ele fez o DNA, está aí à disposição para a justiça, mas teve uma grande reviravolta aí e nós vamos estar vendo agora, daqui para frente, as reviravoltas que está acontecendo sobre este caso aqui. Então, aqui está dizendo, Eduardo Bolsonaro dizendo: já imaginou? Em um debate, Lula sendo obrigado a cruzar com Flávio Bolsonaro e o primeiro acompanhado por Alfredo Gaspar, o cara que pediu a prisão de Lulinha por receber mesada do careca do INSS. Aqui está escrito assim, relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, pede prisão preventiva de Lulinha. Então, aí nós já podemos ver por que a esquerda está tão brava com a ida, né? Com Alfredo Gaspar indo, então, a ser o vice-presidente na chapa com Eduardo Bolsonaro. Então, nós vemos aí que grandes reviravoltas vão acontecer, mas Alfredo Gaspar está provando que ele não teve culpa e que a esquerda está fazendo aí um alvoroço por cima dele, porque estão com medo, né? Então, vamos ouvir esse vídeo mais uma vez. Acabei de protocolar aqui, junto com o meu advogado, Dr. Luciano Guimarães, uma representação para apuração completa dos fatos na Polícia Federal. Estou à disposição para qualquer meio de prova, inclusive DNA. Essa infâmia, essa forma vil de agir criminosa de Lindenberg e Soraya terá repercussão forte na esfera jurídica. Eu vou exigir a cassação e a prisão de ambos. Eles foram e agiram de forma criminosa. Também fui à Procuradoria-Geral da República com a representação criminal por coação no curso do processo, porque fizeram esse crime de forma deliberada, para eu não ler o indiciamento do filho do presidente da República e pedir a sua prisão. Também fui à Procuradoria-Geral da República com o intuito dessa apuração ser o mais rápido possível. Nós precisamos urgentemente que essa verdade ela seja esclarecida de forma definitiva. Foi o ataque mais infame que um parlamentar recebeu de dois criminosos, Lindenberg e Soraya. Também fui ao Supremo Tribunal Federal e apresentei uma queixa-crime de crime contra a honra desses dois parlamentares. Nunca mais eles se atreverão a praticar crimes dessa natureza. Estou indignado, mas estou com a consciência tranquila porque a verdade está comigo. Eles nunca mais na vida terão credibilidade junto ao povo brasileiro. Eles não ficarão impunes. É incrível como as pessoas vão só falando das outras, né? É complicado, foi uma acusação gravíssima. E nós vamos aí com mais algumas notícias sobre esse mesmo assunto, onde diz Lucas Bove, diz assim: não é um simples erro de digitação. Acusar alguém é um crime dessa gravidade, exige responsabilidade e compromisso com a verdade antes da publicação, não depois. O método é sempre o mesmo. Quando o estrago está feito, tínhamos errado. A reputação de uma pessoa não se recupera com uma nota. Quem leu a manchete nem sempre verá a retratação. O desserviço não muda. O que acontece? A Folha de São Paulo está trazendo aqui que a Polícia Federal disse, né, que foi um erro de digitação. A gente vê tanta coisa, meu Deus do céu, um erro de digitação. Diz assim: erramos. A Folha de São Paulo, né, falando, erramos.
O deputado Alfredo Gaspar não é investigado no STF sob acusação de estupro de vulnerável, como confirmado em versão anterior do texto. A investigação foi pedida pela Polícia Federal, mas ainda não houve decisão da Corte. Então, a Folha de São Paulo se retratando, dizendo que errou. E a reportagem foi bem clara, né? Eles voltaram atrás porque estão errados, mas difamando uma pessoa de uma gravidade tão grande como esta. Sargento Pafur, né? Se eu fiquei feliz com a escolha do vice-presidente da chapa Flávio, muito! Olha isso, o melhor vice. Aqui o Sargento Pafur falando, né? Você nasceu do pó, continua no pó, disse Alfredo Gaspar a Lindenberg Farias. Você nasceu do pó, seu lugar é na prisão. Seu cafetão, usuário de droga, seu ladrão. Se ponha no seu lugar, disse o deputado Alfredo Gaspar ao deputado Lindenberg Faria. Nós estamos lendo a notícia que Alfredo Gaspar disse a Lindenberg Faria. Então, é complicadíssimo falar sem prova, maquinar coisas e que a justiça faça justiça aí para o Alfredo Gaspar. E nós vamos trazendo para você, hoje eu falei para você que a notícia seria envolto dessa situação. E vamos trazer agora o tumulto BR. Lindenberg, cagado de medo de um processo, procurou o PL, ou seja, o partido do Flávio Bolsonaro e também do Alfredo Gaspar. Lindenberg baixa o tom e busca PL para falar de acusação contra o vice de Flávio. Será que ele está com medo? Pode ser, né? Não sei. Jussi Magalhães. A máscara da esquerda caiu. O ministro Gilmar Mendes, STF, deu checkmate em Soraya Tronic e exigiu que ela apresente mais informações e provas reais à acusação criminosa contra Alfredo Gaspar. Sabe por quê? Porque não tem nada, era só fumaça. Para impor o desespero do PT, a cúpula da Polícia Federal avisou que vai entregar o relatório final ao STF, já na semana que vem. A farsa vai ser enterrada em tempo recorde. A verdade liberta. Quem está com a direita da RT esmaga coração. Tá aí. A Tronica, a deputada vai ter que se explicar e com mais provas sobre essa situação. A STF determina que a senadora preste mais informações sobre denúncias de estupro de vulnerável envolvendo o vice de Flávio Bolsonaro. Será que ela vai ter mais informações, mais prova? Não sabemos. Vamos esperar para ver os próximos capítulos desse livro aí, dessa situação aí, que olha, meu Deus, que complicação tremenda, né? O povo só vai acusando, vai falando e não vai vendo como difama a pessoa, é complicado. Mário Frias, não se engane, o objetivo nunca foi descobrir a verdade. O objetivo sempre foi produzir uma manchete. A esquerda aprendeu muito tempo que, na política, uma acusação vale mais do que uma condenação. Basta plantar a suspeita. O resto é trabalho da imprensa militante, que transforma ilações em fatos, destrói reputação e condena pessoa antes mesmo que exista qualquer decisão da justiça. E assim que funciona a máquina da difamação. Primeiro o linchamento moral, depois o silêncio conivente. Nunca houve preocupação com a verdade. Houve preocupação apenas em causar dano político.
A calúnia virou método, a reputação alheia virou munição. E muitos veículos de imprensa deixaram de exercer o jornalismo para atuar como instrumento de uma guerra política, no qual o adversário deve ser destruído primeiro e ouvido depois. Quem ainda acredita que isso acontece por acaso já não está sendo enganado pela propaganda. Escolheu acreditar nela. Porque quando o mesmo roteiro se repete, sempre contra os mesmos alvos, deixa de ser coincidência e passa a ser estratégia. Aí, Mário Frias dizendo isto. E se você gostou desse vídeo, dessa publicação, se você serviu para você, se você está nos acompanhando, você que não está passando aí no vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, tem crescido, passo a passo ele tem crescido, e eu conto com você, conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Você pode deixar seus comentários aí, na medida do possível nós respondemos para você também. E quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Aqui é um canal democrático, nós queremos saber também aquilo que você pensa. E eu fico por aqui. Então, se você gostou, deixe seu like, como eu já disse. Fiquem com Deus e lembre-se, mais forte do que ontem, mais perto do propósito. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.